Olá, meu irmão, minha irmã. A paz de Deus esteja dentro do teu coração. Para aqueles que acreditam que falar Deus é falar Zeus, eu garanto para vocês que não é não. Quando nós falamos Deus, essa palavra, e uma palavra tem vários significados, né? Quando nós falamos Deus, nós estamos nos referindo ao Criador dos céus e da terra, aquele que enviou Cristo, aquele que nos concedeu uma grande oportunidade nesta terra de mostrar nossa vocação para estar no reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, que a paz do Criador esteja dentro do teu coração. Hoje nós estamos aqui para fazer uma pergunta para o meu irmão, para a minha irmã. Vocês estariam preparados para ouvir que o arrebatamento já aconteceu? É algo assim meio arrepiante, surpreendente, assustador. Quando eu era criança e se falava muito do arrebatamento, quando Jesus viesse numa nuvem de glória, eu ficava ouvindo aquilo, achando interessante. Ficava imaginando, né? Jesus descendo com os anjos assim, numa nuvem, tudo visual, né? Tudo visível. Cristo falou que o reino dele é espiritual, né? Mas o homem falava que iria descer numa nuvem. Quer dizer, era uma interpretação literal, né, daquilo que estava lendo. E eu ficava imaginando que Jesus ia descer numa nuvem. Eu arrepiava de pensar, de imaginar que poderia acontecer dos anjos separar os filhos de Deus, levar para um lugar maravilhoso e ficar aqui só quem estaria condenado. Eu ficava pensando, mas com temor, com medo, com terror de achar que poderia acontecer de eu ficar aqui enquanto os escolhidos fossem junto com Jesus, né? Eu queria saber, gente, o que eu tenho que fazer para não ficar. Sempre que eu ia na igreja, o que ensinava eu tenho que cantar hinos, eu tenho que ficar de olho fechado na oração, eu tenho que falar amém. Amém quando alguém levanta e fala, Deus seja louvado, eu tinha que falar amém. Sempre que, várias vezes no culto, Deus seja louvado. Aí eu, amém. Então, eu ia me acostumando com aquele negócio de falar amém, amém, amém para tudo, né? Desde criança. Quer dizer, na igreja foi vendida uma ideia de que para que eu fosse para o céu, que eu não fosse deixado aqui na terra, eu tinha que falar amém para tudo que falasse na igreja. Já imaginar uma criança com medo de ficar aqui abandonado entre aqueles que não foram escolhidos por Deus? Eu falava amém para tudo. Na verdade, dentro da igreja, se alguém tosse, já tinha alguém falando amém, ou glória, ou aleluia. Porque dentro da igreja está cheio de gente, cheio de medo. Medo de ficar aqui depois do grande arrebatamento e ficar aqui na grande tribulação. O tempo passou, eu vi muita gente terminando seus dias aqui nessa terra e para eles o arrebatamento chegou. Para eles a hora final chegou. Mas na igreja falava assim, não, eles só dormiram. Eles estão dormindo, descansando. Para o dia que o Senhor vier, aí eles vão ser os primeiros a ser ressuscitados. Ah, tá. E eu acreditava naquilo. Então que todos aqueles que vierem a falecer estão descansando, esperando a vinda do Senhor. Mas meu irmão, minha irmã,
Agora que nós não somos mais criança, você estaria preparado para ouvir que o arrebatamento já aconteceu? Que Jesus já veio, já aconteceu tudo o que tinha a acontecer, que ele prometeu, e que o homem vem se enganando e enganando a todos, dizendo que o arrebatamento ainda vai chegar. Principalmente porque a ideia do arrebatamento, de que Jesus vai vir e uns vão ficar, outros não vão, isso assusta muito, isso é muito bom. É um elemento muito importante na arte de assustar e aterrorizar as pessoas. Mas se nós formos ler, meu irmão, minha irmã, no livro de Mateus, Mateus capítulo 24, então Jesus está dizendo que tudo vai acontecer. Então ele falava assim, fiquem vigiando, pois vocês não sabem que dia vai chegar o seu Senhor, né? E aí ele falava, lembre-se disso, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. E ele falava, por isso vocês também fiquem vigiando. E aí Jesus ia ensinando o que ia acontecer. E mais para frente ele falava assim, ele falava assim, deixa eu ver aqui uma parte boa. Aqui. Ele falava da figueira, da trombeta, né? Essa da trombeta eu já ouvi muitas vezes, né? A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Então, pelo que está escrito nas Escrituras, os anjos, né, o Filho viria e mandaria os anjos nos 4 cantos da terra. Ali era uma ideia de que a terra era quadrada, né? Porque para ter 4 cantos tinha que ser uma terra plana e quadrada, né? Porque aí ela teria 4 cantos. Mas se tem 4 cantos, então ela teria uma linha que finalizaria. Mas isso era só uma forma de falar, né? Era dizer que os anjos iam varrer a terra, separando os escolhidos dos não escolhidos. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós acostumamos a usar a linguagem bíblica, a imagem das Escrituras, para passar uma mensagem. Mas tem um detalhe aqui no livro de Mateus, que ele diz assim, ele fala assim, aprenda com a figueira quando ela estiver dando os ramos, né, quando vai ficando verde e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão, quer dizer, então que a gente receberia sinais. E tem ainda hoje muita gente falando que terremoto e que até a pandemia diz que isso são sinais que o arrebatamento está chegando, né? Muitos são assustados assim, pensando, não, realmente o arrebatamento está chegando. Falava assim, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus continuava dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, ele faz uma referência ao dilúvio. Ele fala assim, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
Quer dizer, é assustador, né? Muitas pessoas estariam fazendo as coisas normais e viria os anjos separando tudo. E é uma parte bonita, né? Que fala que um estaria no moinho, um seria levado, outro não. E aí o Senhor fala, fica vigiando. Mas o ponto que eu quero chegar, meus irmãos, é um que fala assim, estou tentando achar aqui, que o Senhor fala assim, ainda essa geração, no 34, né, que está o 34 aqui, eu afirmo a vocês que isso é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que estão vivos. Em outra versão das Escrituras fala assim, isso acontecerá ainda antes que termine o último dessa geração. Nesta Bíblia que eu estou lendo aqui, fala assim, antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Ou seja, é a mesma coisa, antes que passe essa geração. E aí nós vamos ler essa parte no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 34, que diz claramente que tudo o que Jesus estaria falando iria acontecer naquela geração. Meu irmão, minha irmã, já existe, se for procurar na internet, vocês vão ver que já existe aí um bom número de pessoas que defende que tudo aconteceu ali por volta do ano 70, após a morte de Jesus, né? Mas aí, para participar disso, teria que... quer dizer, Jesus estava pregando ali, então as pessoas deviam estar com 70 e alguma coisa, então só os mais velhos teriam presenciado tudo isso que Jesus falou, de uma forma assim, meio que em parábolas, né? Mas, segundo o que nas Escrituras, meu irmão, minha irmã, se nós formos ler com atenção isso aqui, esqueceram tudo que foi ensinado nas igrejas, no sistema religioso, né? Porque importa é ler as Escrituras e ter um entendimento. Mas pelo que está escrito aqui, o arrebatamento já foi. Já aconteceu. A última geração do tempo de Jesus deve ter morrido ali por volta de, no máximo, alguém com 80, 90 anos. Então, a ideia assim, de tempo que um grande grupo de pessoas que estudam a Bíblia, eles têm até uma forma de se identificar, né? E eles acreditam que tudo aconteceu na destruição do templo, daquela época, e assim por volta de 70 anos após a morte de Jesus. Jesus morreu. E ele ressuscitou. Ressuscitou já num corpo celestial. E quem acompanhava Jesus já não eram mais os discípulos, né, os apóstolos. Quem acompanhava Jesus naquela época eram os anjos. Meu irmão, minha irmã, não querendo que a tua mente entre em parafusos, mas eu pergunto novamente, você estaria preparado para esta realidade de entender que nós já estamos vivendo a grande tribulação, num período assim que, meu Deus, Jesus, ele esteve aqui num período onde os milagres aconteciam assim o tempo todo. Jesus curava os paralíticos chegavam até Jesus e eram curados. Qualquer doença, eram os paralíticos,
aquelas pessoas que têm os epiléticos, né? Aqueles que têm epilepsia, aqueles ataques terríveis, né? Os leprosos, os cegos, surdos, porém mudos, eram curados no tempo de Jesus. Tinha poder na terra. E aí Jesus distribuiu esse poder para os verdadeiros discípulos. E esse poder não chegou nos anciães, nos mutreteiros, nos mentirosos, nos enganadores, nesse monte de gente que se diz apóstolo, bispo, ancião, seja lá o que eles dizem que são. E inventam milagres mentirosos. E nós sabemos, hoje está difícil deles mentir, porque primeiro a tecnologia estava filmando e as pessoas menos emocionadas percebiam os truques. E depois veio aí a pandemia para mostrar que esses homens mentirosos que se diziam com algum poder de curar foram se esconder com máscara e estão tomando vacina. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o poder foi passado para os apóstolos, para os discípulos. O Senhor separou uma época, um monte deles. Os caras uns 70 ou quase 80. Então o Senhor mandou aos pares e deu para eles poder. Poder para curar enfermo, poder para expulsar demônio. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos mais vivendo esse tempo. Dá para encarar essa realidade? Meu irmão, minha irmã, já tem estrutura para encarar essa verdade? Que nós não estamos mais vivendo o tempo do poder na Terra. O tempo do poder, assim, que alguém colocava a mão sobre o outro e as coisas aconteciam. E era assim, ó, pode fazer uma fila aí. Não são esses eventos isolados que as pessoas dizem que aconteceu em tal lugar, tal. Você não vê nada. Nós estamos na época que tudo é filmado, mas você não vê nada. Contam historinha daqui, historinha dali, mas não provam mais nada. E hoje em dia, se você vê uma coisa acontecendo, você pode provar. Esses artistas mentirosos, hipócritas, eles tentam, na frente das câmeras, né? Com aqueles truques de mão, de fazer operação espiritual, e tudo isso está caindo por terra, um atrás do outro. Nós não vivemos mais o tempo desse poder. Mas aí eu pergunto para o meu irmão, minha irmã, vocês estão preparados para essa verdade? De que nós não estamos esperando o grande arrebatamento. Que nós não estamos esperando Jesus Cristo numa nuvem de glória, como a congregação e as outras denominações religiosas vivem pregando. E eles vão lá na Bíblia, esquecem alguns trechinhos e enfatiza outros para dizer que isso é verdade. Essa parte é que eles não leem, não. Que Jesus falou, ainda nesta geração, antes que morra o último dessa geração, todas essas coisas vão acontecer. Meu irmão, minha irmã, você está preparado para encarar esta realidade? Que, nos tempos antigos, principalmente na minha infância, adolescência, eu tremia de medo. Eu não quero ficar nesta terra aqui para viver o período da grande tribulação. Eu quero ir no arrebatamento, na primeira partida. Quantas pessoas dentro da igreja eu não vi? Eu quero ir na primeira chamada. Esse povo já foi tudo. A congregação, por exemplo, tem quase 100 anos. Ela não tem isso, mas tem quase 100 anos. O povo lá do início que falava isso já foi tudo embora, meus irmãos. Já foi tudo embora. E os que vieram nascendo depois continuam repetindo e repetindo a mesma história, mas não leem a Bíblia. E não querem enxergar essa verdade. Meu irmão, minha irmã, não tema.
o grande arrebatamento. Olha, está chegando o grande arrebatamento, os anjos virão, os 4 anjos apocalípticos estarão varrendo a terra. Pode esquecer, meu irmão, minha irmã. Nós estamos no tempo da grande tribulação. O poder, aquele poder foi tirado da terra. Nós estamos vivendo o tempo em que a palavra falava assim: o justo viverá da fé. Bendito é o nome do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós estamos vivendo o tempo em que o justo viverá da fé, porque a fé não vê nada. A fé não contempla nada, meu irmão, minha irmã. A fé tão somente, ela espera. Ela almeja alcançar. Então, meu irmão, minha irmã, está cheio de faladores aí na internet que usam a Bíblia para falar tanta coisa, pregar tanta libertação, tanta vitória, tanta coisa, tanta enganação que, oh, como é gostoso quando cai no ouvido aquelas enganação, né? É doce, falar doce. Tudo mentira. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que ou nós estamos em espírito e verdade, porque nós só alcançamos o reino dos céus no campo espiritual. No espiritual. Material aqui, tudo isso é mentira. Essas reuniões nas igrejas, isso tudo é emoção carnal. Aquele burburinho dentro da igreja, aquela gritaria, aquela comoção, aquele homem lá no púlpito gritando, se esbaforeando, gesticulando. Tudo isso é para emoção carnal. Estão vivendo de mentira, meu irmão, minha irmã. Estão vivendo de memórias, mas não são as memórias deles. Porque os antigos já foram tudo embora. A geração de Cristo foi há 1930 anos atrás. Acabou. Tudo o que Cristo falou que ia acontecer, aconteceu, porque ele não era mentiroso. Ele não mentia. O homem aqui mente pra caramba. Esses líderes religiosos mente muito. Então, quando um deles fala, como falou aí numa última pregação online, venham comer o maná celestial é dado aqui. Oh, meu irmão, minha irmã. O maná foi do tempo na saída do Egito. O maná caía do céu em cima do povo lá, mas era no tempo do povo atravessando o Egito. Depois acabou o maná. Mas aí o pessoal fala assim, não, agora é o maná espiritual. É, mas vamos falar sobre o maná espiritual. Por acaso era Moisés que mexia alguma panela lá e mandava os levitas distribuir maná? Nunca foi assim, meu irmão, minha irmã, nunca. O maná caía do céu. Então, se você quer receber algum alimento espiritual, ele tem que vir do céu. E ninguém vai pegar uma panelinha e ir lá pegar e trazer para você, não. Então, esse ancião mentiroso que diz que ele distribui o pão, é um mentiroso. É um mentiroso. Ele poderia falar assim, vamos ler as escrituras e entender, e procurar entender. Não, eles dizem que eles sabem tudo, e dizem tudo, e só falam mentira, e vão repetindo um após outro, vão repetindo a mesma mentira. Você pode se alimentar espiritualmente pelo que vem do céu, mas vem pelo mundo espiritual. O céu, quando eu falo, não é esse céu aqui não, meu irmão, minha irmã. Esse céu aí dá para você ir de avião, dá para você ir de helicóptero.
Esse céu aqui, o homem vai de foguete, joga poluição. Esse céu está poluído. Esse é o céu carnal. Quando Jesus falava do reino, o reino do céu, é espiritual. Ele é alcançado através de você, por dentro de você. Não é por fora, não. Aqui por fora, a tua carne, assim, não tem acesso e jamais terá acesso ao mundo espiritual. Então é dentro de você. Lá está a tua alma. A tua alma, ela consegue, pelo mover do Espírito Santo, ela consegue alcançar um alimento espiritual, porque lá dentro de você é onde mora a tua fé. A tua fé, lá dentro, tem assim as informações que você precisa para aguardar o dia em que você terá um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não é como fala lá no arrebatamento, não. Isso já foi, meu irmão, minha irmã. Isso já aconteceu e Cristo não era mentiroso, não. Procura ler no livro de Mateus, capítulo 24, né? No versículo 34. Procura ler o que Jesus falou. E vocês entenderão que nós estamos, sim, vivendo a grande tribulação. Nós estamos vivendo um tempo em que o espírito maligno, que Cristo chamava de diabo, ele governa a terra. Ele governa os homens. Os pobres estão na miséria. Os pobres estão comendo veneno. Os pobres estão sendo humilhados, subjugados. Quem quiser andar na verdade, na justiça e na retidão, não encontra lugar nesse mundo. Quem quer andar na verdade e na justiça, dificilmente arruma um trabalho, porque chega lá, o patrão dele rouba, ele vai ter que roubar também. O patrão dele produz alguma droga, ele vai estar lá produzindo droga também. O patrão dele é corrupto, paga corrupção lá no governo para poder funcionar, ele trabalha lá, ele trabalha para corrupção. Então, você quer ver ser verdadeiro, quer ser justo, você vê o mal e se aparta dele. Aí você está lá, vê o teu patrão fazendo coisas erradas. Você tem coragem de chegar, olha, eu não posso estar aqui com você, porque o seu dinheiro é contaminado pelo erro. Porque a corrupção mata um monte de pessoas no hospital. A corrupção mata um monte de pessoas na miséria. E se você está numa empresa corrupta, você é cúmplice da corrupção. Você está pronto para realmente viver a grande tribulação e falar assim, não, aqui eu não posso vender, não posso comprar. Porque aqui jaz no diabo, jaz na essência maligna do mal. E você não pode participar. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que quer andar na verdade, vai ter que andar em espírito. Em espírito e verdade. Não pode estar querendo ir em igreja, sistema religioso, não. Porque lá é só mentira e engano. Eles, dia após dia, estão mentindo, cantando hinos, pregando palavras mentirosas, prometendo coisas, prometendo o céu. Mas são mentirosos. Essa pandemia colocou todos eles na estante dos mentirosos. Não existe unção. A unção era uma mentira. Pega o azeite e vai colocar na testa de alguém doente. É mentira. Nós não estamos vivendo no tempo do poder. Isso ficou naquele tempo. Nós estamos vivendo a grande tribulação. O arrebatamento já foi. Está nas escrituras para quem quiser ver. Sabe, meu irmão, minha irmã, um dia eu falei, tem muita verdade para passar, mas eu não ia passar a verdade assim, de uma vez só. Mas à medida
que o Espírito Santo, que está em todo aquele que está buscando andar pela fé, o Espírito Santo nos move no dia certo a fazer as coisas certas. E hoje eu fui movido a dizer para você que o arrebatamento já passou. Tudo aconteceu como Cristo falou que ia acontecer. Não mudou. Cristo falou, aconteceu. Nós estamos vivendo, sim, o tempo da grande tribulação, onde nós temos que viver da fé. Muitos podem brincar. Brincam. São artistas. Eles brincam na mentira lá, historinha, faz de conta, que nem as crianças quando brinca de casinha, brinca de super-herói. Então estão lá dentro das igrejas brincando. Brincando de profeta, é uma mentira. Brincando de cura, é outra mentira. Brincando de revelação, é uma mentira. Brincando de adivinhação, é outra mentira. Brincando que o arrebatamento ainda vai vir e você vai junto com Deus, vai subir com Deus. Outra mentira. Mentiras e mais mentiras. Mas aquele que quer andar em espírito e verdade, sabe, e vai saber, e vai procurar aqui, a ler o que eu estou falando, ó, Mateus, capítulo 24, no versículo 34. Está bem claro ali, quando é que ia acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, esteja preparado para esta verdade. Deus não nos abandonou. O Criador não nos abandonou. Nós estamos vivendo a grande tribulação. Nós seremos uma grande multidão de vestes brancas que lavaram as suas vestes no Cordeiro. No vídeo passado, eu falei a respeito disso. Como é que nós estamos lavando as vestes a cada dia, procurando viver da fé, viver da palavra que nós conhecemos de Cristo, viver desenvolvendo em nós a espiritualidade, que o Espírito Santo tenha livre curso dentro de nós e que nós não venhamos jamais chamar essas construção que o homem fez de casa de Deus. Cristo falou que Deus não habitaria em templos construídos por mãos humanas. Mas o homem lá mente, e esse povo fica brincando lá. Brincando com a sua salvação. Brincando com a sua entrada no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, esteja preparado para esta verdade. Procura ler aonde eu falei, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 34. Procura ler e meditar. Nós estamos vivendo da fé. Nós estamos vivendo da palavra de Cristo. Não é palavra de igreja, não. E levamos em nós a natureza de Deus, ou você levará em ti a outra natureza. E Cristo já ensinou. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode. Ou nós temos a natureza divina e estamos em espírito e verdade, vivendo da fé, ou nós estamos desenvolvendo em nós o espírito demoníaco, o espírito do diabo, de Satanás, das nossas da maldade, seja lá o que for. Porque nós estaremos vivendo na mentira e a mentira não é o caminho de Deus. Meu irmão, minha irmã, espero que tenham entendido a mensagem dessa palavra. Se restou alguma dúvida, comente, poste no comentário, possa perguntar. Nós estamos aqui para nos unir, para ajudarmos uns aos outros. Nós estamos num tempo vivendo a grande tribulação. Nós temos que estar em espírito e verdade e temos que estar ajudando uns aos outros nas questões espirituais. Então, meu irmão, minha irmã, não esqueçam, o seu comentário é importante para o vídeo, like também, né? Aquele
aquela mãozinha que é importante para o vídeo, para ele poder ser levado a outras pessoas, né? Ativar o sininho também é importante, indicar nas suas redes sociais, o seu Facebook, Orkut, essas coisas todas, né? É importante para que a verdade chegue também às demais pessoas. E não tema, meu irmão, minha irmã. Muitos rejeitarão a verdade. Muitos vão resistir, porque querem viver no mundo de sonhos. Mas isso vai custar para eles muito caro. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Criador. Amém.